Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te ensinar a como utilizar o Style Sheet para você conseguir personalizar os seus componentes, beleza? Então a gente vai aprender a trabalhar com o Style Sheet, formatando os nossos componentes utilizando o conceito de CSS aqui no React Native. Bom, então vamos lá pessoal. A gente estava criando os nossos próprios componentes aqui no React Native, né? A gente criou o componente chamado aqui de container, a gente instanciou aqui no nosso arquivo app.js e a gente passou para o container a largura e a altura. Então você já viu como que você pode criar os seus próprios componentes aí no React Native. Então eu vou tirar esse container aqui, vou até tirar essa importação dele aqui. Eu vou colocar mais um texto aqui para a gente poder fazer a parte de estilos. Então aqui eu vou colocar canal Stack Mobile. Se a gente voltar aqui, já vai aparecer Marcos Duarte Gomes e o texto embaixo, canal Stack Mobile. Então a gente tem dois textos. E aí a gente aprendeu a estilizar, ou seja, criar uma propriedade de estilo na própria linha do componente. Então a gente vinha aqui, passava um style, colocava duas vezes as chaves e aqui, por exemplo, a gente passava uma propriedade de cor e passava uma cor para o nosso text. A gente colocava um estilo no nosso texto em linha. Só que dessa forma fica muito verboso. Para você colocar um estilo em linha, é legal quando você vai colocar um estilo ou duas propriedades aqui. Agora, se você for colocar muita coisa, se você for trabalhar com várias propriedades para formatar, né, esse componente, é melhor que você crie o Style Sheet. E é isso que a gente vai ver agora. Então, a gente não vai criar os estilos em linha. A gente vai vir aqui no React Native e a gente vai importar o Style Sheet. E como é que a gente pode começar a personalizar os nossos componentes? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar aqui uma constante que eu vou chamar de estilos. Essa constante vai receber o Style Sheet que a gente acabou de importar aqui na biblioteca do React Native. E aí eu vou dar o ponto e eu vou utilizar essa função aqui chamada de create. Vou abrir e fechar parênteses e vou abrir e fechar chaves. Feito isso, aqui eu posso criar os estilos necessários para personalizar os nossos componentes. Então, por exemplo, eu vou criar um estilo para personalizar o nosso texto, Marcos Duarte Gomes. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um estilo chamado de texto principal, dois pontos, vou abrir e fechar chaves e dentro desse texto principal, que é a propriedade que a gente vai utilizar para personalizar o nosso componente, a gente pode colocar, por exemplo, aqui a cor desse texto. Então, eu quero colocar a cor desse texto como, por exemplo, em azul. Então, posso utilizar aqui, por exemplo, a propriedade color, dois pontos, posso colocar aspas simples e aqui eu posso passar uma cor, que nesse caso eu vou colocar o azul, que é o blue. Se eu quiser colocar mais propriedades de estilo para esse componente, é só dar uma vírgula aqui e agora eu vou colocar, por exemplo, o tamanho desse texto. Eu quero que esse texto fique bem maior. Então, eu posso utilizar aqui, por exemplo, o font size para me aumentar esse texto. E eu vou colocar 30. E aí, como é que eu posso aplicar essas propriedades para o meu componente text, onde está aqui, ó, Marcos Duarte Gomes? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui o style, o atributo style, recebe. Vou colocar aqui as chaves e aí eu vou passar a minha constante de estilos que a gente criou aqui, que recebe o Style Sheet. E aqui vai ter todos os estilos necessários para personalizar os nossos componentes. E aqui eu posso dar o ponto e agora eu já consigo pegar a nossa propriedade que a gente criou, que é o texto principal. Feito isso, esse texto, Marcos Duarte Gomes, vai pegar todos os atributos que a gente colocou dentro dessa propriedade texto principal. E aí, ó, vou executar aqui, ó, e aí vai aparecer Marcos Duarte Gomes. A cor do texto vai estar azul e o tamanho da fonte vai ser 30.
Beleza? Ah, eu quero deixar esse texto centralizado aqui na tela. Como é que eu faço isso? A gente pode utilizar essa propriedade aqui, ó, chamada de Align Self. Então, eu vou alinhar esse componente aqui, utilizando o Center. E aí ele vai ficar centralizado no meu container principal. E aí eu posso colocar ainda mais propriedades aqui. Eu posso dar uma vírgula aqui. Eu posso colocar, por exemplo, um fonte weight. E aí, ó, eu posso definir o bold. Fazendo isso, a gente vai ter o texto em negrito. E a gente pode colocar diversas outras propriedades aqui. Por exemplo, eu posso colocar uma margem no topo, para o meu texto não ficar tão colado aqui no topo. Então, eu posso vir aqui, dar uma vírgula, e eu posso colocar aqui uma margem no topo de 50. E aí, ó, vai ter uma margem de 50 aqui. Então, a gente consegue estilizar os nossos componentes utilizando o Style Sheet. Então, eu criei aqui um estilo para o nosso texto Marcos Duarte Gomes, que é o texto principal. Ah, agora eu quero colocar um estilo específico para esse texto aqui, ó, canal Stack Mobile. Eu posso fazer o seguinte, ó, posso vir aqui, vou dar uma vírgula, eu vou criar agora mais uma propriedade de estilo que eu vou chamar esse aqui de texto, por exemplo, texto secundário. Texto secundário, eu vou abrir e fechar chaves e aqui dentro eu posso colocar os atributos que eu quiser aqui, né? Eu posso colocar a cor desse texto como, por exemplo, vermelho. Então, esse aqui vai ficar vermelho. A fonte desse daqui vai ficar em um outro tamanho. Eu vou colocar, por exemplo, 25. Esse daqui eu também quero alinhar no centro. Então, eu vou colocar aqui como center. Aqui eu tenho que colocar os dois pontos, né? Não pode esquecer. Beleza. E aqui eu posso definir também uma margem no topo de, por exemplo, 20. E aí eu vou aplicar esse texto secundário. Então, posso vir aqui, vou aplicar o Style, recebe, vou abrir e fechar chaves, vou passar minha constante de estilos, vou dar o ponto. E agora eu vou escolher a minha propriedade texto secundário. E aí ele vai pegar todas essas propriedades aqui, ó, todos esses atributos que a gente colocou aqui dentro. E aí, ó, o nosso texto ele vai ficar vermelho, com tamanho de 25. A gente já colocou também, ó, uma margem no topo de 20. Então, a gente consegue estilizar muito melhor, né? A gente consegue personalizar os nossos componentes de uma maneira muito mais simples utilizando o Style Sheet. Aqui a gente consegue criar estilos para cada componente. Se eu tiver uma imagem aqui, eu posso criar um estilo para a minha imagem, definindo a largura dela, a altura, a cor de fundo, se vai ter bordas arredondadas. Então eu consigo definir tudo isso utilizando o Style Sheet. É uma maneira muito mais fácil. Ao invés de eu vir aqui e ficar criando o estilo em linha, ia ficar muito verboso o nosso código. Utilizando o Style Sheet, o nosso código ele fica muito mais organizado, muito mais clean code. A gente também consegue melhorar ainda mais isso daqui. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, eu vou criar aqui, por exemplo, um novo pacote, então new folder, eu vou chamar aqui de estilos, e dentro dessa pasta de estilos, eu vou criar aqui, ó, um arquivo JavaScript que eu vou chamar de estilos.js, e aqui eu posso separar criando um arquivo de estilos para instanciar aqui no meu arquivo app.js. Eu posso fazer dessa forma e aí eu consigo melhorar ainda mais, deixar o nosso código ainda mais limpo e profissional. Eu posso fazer isso também. Então, por exemplo, aqui eu vou importar a biblioteca do React. Ele já vai fazer a importação do React. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aspas simples. Eu vou colocar aspas simples aqui para a gente manter um padrão e eu não vou colocar a vírgula. Aqui eu vou fazer a importação da biblioteca do React Native e aqui eu vou passar o Style Sheet. Feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui, por exemplo, uma constante chamada de estilos que vai receber o meu Style Sheet. Vou utilizar a função create, vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves,
E aqui dentro eu posso simplesmente colocar o texto principal com todos os atributos e o texto secundário. Então eu vou copiar tudo que está aqui, vou dar um Ctrl X, vou jogar para dentro dos estilos aqui. Beleza, eu posso até excluir esses estilos que estão no app.js. Posso tirar o style sheet que está aqui. E agora eu vou exportar essa classe. Então eu vou utilizar aqui o export default. Eu vou exportar a minha constante de estilos. Nesse caso a gente não precisaria do React. Eu acabei colocando, mas a gente não precisa do React. Só a importação do React Native. Então a gente criou um arquivo de estilos que vai ter aqui o nosso style sheet e todos os estilos necessários para personalizar a tela que a gente quiser, os componentes que a gente quiser também. Feito isso aqui no app.js, para mim conseguir acessar esse estilos.js, esse arquivo que eu criei, eu preciso importar esse arquivo, passar o caminho onde esse arquivo está, que nesse caso está dentro da pasta estilos, estilos.js. Então aqui dentro de app.js, eu vou utilizar aqui o import, que eu vou chamar de estilos. Aqui eu vou colocar o from, vou colocar aqui aspas simples, eu vou colocar o ponto, barra, vai ficar dentro da pasta estilos, barra, e a gente vai passar o arquivo de estilos. A gente só poderia fazer isso daqui, ó, pegar aqui o nosso estilos, que a gente importou, ponto, e aí eu já consigo pegar o texto principal, que já está aqui dentro, e aqui eu posso utilizar o estilos, ponto, texto secundário, que ele vai pegar daqui de dentro. E aí, ó, a gente vai ter o mesmo resultado, só que agora esse arquivo de estilos ele está separado, está dentro de uma pasta e deixando o nosso código ainda mais limpo. Se eu vim aqui e colocar, por exemplo, o verde, automaticamente, ó, coloquei no texto secundário, automaticamente o canal Stack Mobile vai ficar no tom de verde. Então, dessa forma, a gente consegue organizar melhor o nosso código e trabalhar de uma forma mais profissional. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você é novo no nosso canal, eu peço de coração que você se inscreva no canal e deixe o seu like para ajudar o nosso vídeo aí a ranquear no YouTube. Beleza? Toda semana aí a gente está trazendo conteúdos relevantes para quem é iniciante nesse universo de React Native, utilizando JavaScript. Tem vários conteúdos aqui no nosso canal, várias playlists de React Native, então recomendo que você acesse os links aqui, ó, na descrição para você dar uma olhada nos outros vídeos que já lançaram aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você quiser realmente passar para o próximo nível, se tornar um profissional em React Native, React.js, Node.js, eu vou recomendar aqui o curso mais completo, que é o Fábrica de Aplicativos React Native. Esse curso é o curso mais completo de React Native e que vai te ensinar do zero ao mais avançado a criar aplicativos tanto para Android e iOS do zero ao mais avançado. Além de aplicativos, você vai aprender a criar sites, templates de sites modernos utilizando React.js e também vai aprender a trabalhar com back-end utilizando Node.js, utilizando sempre a stack completa de JavaScript. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem se profissionalizar, vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo o treinamento Fábrica de Aplicativos. É isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!